Um milionário se disfarçou de paralítico para testar a namorada de seu filho. E veja como foi tratado. Roberto Almeida observava a cidade pela janela, de sua cobertura luxuosa, seus olhos refletindo uma mistura de determinação e apreensão. Aos 55 anos, ele havia construído um império empresarial que o colocava entre os homens mais poderosos do país. No entanto, naquele momento, sua mente estava ocupada com um assunto muito mais pessoal. A futura esposa de seu filho, Senhor Almeida, está tudo pronto conforme solicitado, anunciou seu assistente, interrompendo seus pensamentos. Roberto se virou, assentindo com seriedade. Obrigado, Marcos. Lembre-se, a partir de agora, sou Rogério Santos, um humilde funcionário administrativo. Marcos, visivelmente desconfortável, ousou questionar. Senhor, tem certeza de que quer seguir adiante com isso? Há outras formas de investigar a senhorita. Oliveira. Não, Marcos, respondeu Roberto com firmeza. Preciso ver por mim mesmo quem realmente é Carla, quando acredita que ninguém a está observando. Meu filho merece saber a verdade antes de cometer o maior erro de sua vida. Com essas palavras, Roberto se dirigiu ao quarto onde sua nova identidade o esperava. Olhou-se no espelho enquanto colocava uma peruca grisalha e óculos de armação grossa. O terno elegante deu lugar a uma camisa desgastada e calças largas. Finalmente, sentou-se na cadeira de rodas que seria sua companheira durante as próximas semanas. Enquanto praticava sua nova postura, Roberto não pôde evitar que sua mente viajasse ao passado. Lembrou-se de sua irmã Elisa, o brilho em seus olhos quando lhe contou sobre sua ideia inovadora de negócio. Aquela ideia que ele havia roubado sem remorsos, transformando-a na base de sua fortuna. O peso da culpa, enterrado por anos sob camadas de sucesso e riqueza, começou a ressurgir. Não, disse a si mesmo, sacudindo a cabeça. Isso é por André. Não posso permitir que Carla o engane como eu enganei Elisa. Do outro lado da cidade, em um apartamento modesto, Carla Oliveira se preparava para seu dia. Aos 28 anos era uma mulher bonita e ambiciosa, com um sorriso que ocultava anos de luta e ressentimento. Tem certeza de que quer continuar com isso? Perguntou Marcelo, seu verdadeiro namorado, enquanto a observava se maquiar. Carla se virou, seus olhos brilhando com uma mistura de determinação e dor. Não temos escolha, Marcelo Roberto Almeida deve isso à minha mãe, a mim, a nós. Se ele acha que pode comprar meu silêncio com algumas migalhas de sua fortuna, está muito enganado. Marcelo a abraçou por trás, apoiando o queixo em seu ombro. Só tenha cuidado, tá? André pode ser um idiota mimado, mas não merece isso. Por um momento, a máscara de Carla se rachou, revelando um vestígio de culpa. Eu sei, sussurrou, mas já é tarde demais para voltar atrás. Roberto Almeida vai pagar pelo que fez à minha mãe, nem que seja a última coisa que eu faça. Enquanto isso, na mansão Almeida, André acordava sem saber que sua vida estava prestes a mudar para sempre. O jovem herdeiro de 30 anos esticou os braços e sorriu ao pensar em Carla. Estava convencido de ter encontrado o amor de sua vida, alheio aos segredos e mentiras que logo ameaçariam destruir tudo o que acreditava saber sobre sua família e seu futuro. Naquela tarde, em um parque próximo à empresa dos Almeida, Roberto, agora transformado em Rogério Santos, esperava nervosamente o momento de colocar seu plano em ação. Viu Carla se aproximar, tão bonita e elegante como sempre. Respirou fundo e se preparou para o primeiro ato de sua elaborada farsa. Com licença, senhorita, chamou com voz trêmula, interpretando perfeitamente o papel de um homem mais velho e vulnerável. Poderia me ajudar? Acho que me perdi. Carla parou, olhando para o aparente idoso em cadeira de rodas. Por um instante, Roberto acreditou ver um lampejo de compaixão em seus olhos, mas rapidamente foi substituído por uma expressão de aborrecimento. Sinto muito, estou com pressa, respondeu secamente, desviando o olhar e acelerando o passo. Roberto a observou se afastar, uma mistura de decepção e tristeza inundando seu peito. Então é verdade,
murmurou para si mesmo. Ela só está interessada no dinheiro. O que Roberto não sabia era que, enquanto se afastava, Carla lutava contra seus próprios demônios. A imagem do idoso desamparado havia despertado lembranças de sua mãe, Elisa, lutando sozinha para criá-la. Depois que Roberto lhes roubara tudo, fechou os olhos com força, tentando sufocar o nó em sua garganta. Me desculpe, mãe, pensou, mas não posso me dar ao luxo de ser fraca agora, não quando estamos tão perto de obter justiça. Enquanto os três protagonistas mergulhavam em seus próprios pensamentos e planos, o sol começava a se pôr sobre a cidade, tingindo o céu de tons alaranjados e avermelhados. Era o prelúdio de uma tempestade emocional que logo eclodiria, mudando para sempre o destino da família Almeida. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções e descobertas. Para Roberto, sob seu disfarce de Rogério Santos, conseguiu se infiltrar na vida cotidiana de Carla, observando-a de longe e criando encontros casuais, que lhe permitissem interagir com ela. Cada interação parecia apenas confirmar suas suspeitas iniciais. Carla se mostrava fria e distante com aqueles que considerava inferiores, reservando seu charme e simpatia para pessoas influentes. Roberto não podia evitar sentir uma pontada de decepção cada vez que havia ignorar alguém necessitado ou fazer um comentário depreciativo sobre a gente comum. No entanto, foi durante uma tarde chuvosa que Roberto finalmente obteve a prova que procurava. Sentado em sua cadeira de rodas, sob a marquise de uma cafeteria, viu Carla sair apressadamente de um prédio de escritórios. A jovem caminhava com determinação, segurando seu guarda-chuva com força contra o vento. De repente, um homem se aproximou dela. Roberto reconheceu imediatamente Marcelo, o suposto melhor amigo de Carla. Para sua surpresa e horror, viu como Marcelo a segurava pela cintura e a beijava apaixonadamente. O coração de Roberto acelerou. Ali estava a prova que precisava, a confirmação de que Carla estava enganando seu filho. Mas, então, algo inesperado aconteceu. Enquanto observava a cena, captou fragmentos de sua conversa. Como vai o plano? Perguntou Marcelo, sua voz mal audível sobre a chuva. Tudo está indo conforme o previsto, respondeu Carla. André não suspeita de nada. Logo teremos acesso a todas as informações que precisamos para afundar Roberto Almeida. Essas palavras atingiram Roberto como um soco no estômago. Não só Carla estava enganando André, como também estava planejando algo contra ele. Mas por quê? O que ela poderia ter contra ele? Decidido a chegar ao fundo da questão, Roberto intensificou sua investigação. Utilizando seus contatos e recursos, começou a investigar o passado de Carla. O que descobriu o deixou sem fôlego. Carla Oliveira não era uma estranha gananciosa buscando dinheiro fácil. Era sua própria sobrinha, a filha de Elisa, sua irmã a quem havia traído anos atrás. As lembranças, há muito reprimidas, começaram a inundar sua mente. A emoção no rosto de Elisa quando lhe contou sobre sua ideia revolucionária. A ganância que o cegou, levando-o a roubar essa ideia e deixar sua irmã sem nada. O sucesso avassalador que se seguiu, construindo seu império sobre os alicerces dessa traição, Roberto se sentiu enjoado. Todo esse tempo, ele havia julgado Carla sem saber que ele era o verdadeiro vilão da história. O sofrimento de sua sobrinha, sua amargura e seu plano de vingança, tudo era consequência direta de suas próprias ações egoístas. Naquela noite, de volta à sua cobertura, Roberto enfrentou seu reflexo no espelho. Já não via o poderoso empresário que acreditava ser. Em seu lugar, viu um homem quebrado pela culpa e pelo remorso. "O que eu fiz?" sussurrou, lágrimas rolando por suas faces. "Elisa, Carla, falhei com todos vocês." Enquanto isso, em seu apartamento, Carla lutava com seus próprios demônios. Sentada na beira da cama, olhava para uma velha fotografia de sua mãe. "Estamos tão perto, mãe", murmurou. "Logo Roberto pagará pelo que nos fez." Marcelo, observando-a da porta, aproximou-se e a abraçou por trás. "Carla, tem certeza de que é isso que você quer? A vingança não trará sua mãe de volta." Carla se virou,
seus olhos brilhando com uma mistura de determinação e dor. Não, se trata apenas de vingança, Marcelo. Trata-se de justiça. Roberto Almeida destruiu nossas vidas, ele merece perder tudo o que construiu com mentiras. No entanto, mesmo enquanto pronunciava essas palavras, uma parte de Carla duvidava. A imagem do idoso em cadeira de rodas que havia ignorado dias atrás continuava a persegui-la. Será que ela estava se tornando o tipo de pessoa que sempre havia desprezado? Do outro lado da cidade, alheio ao drama que se desenrolava ao seu redor, André Almeida planejava seu futuro com Carla sentado em seu escritório. Sorria enquanto olhava para o anel de noivado que planejava dar a ela nos próximos dias. Será perfeito, pensou, imaginando a vida que construiriam juntos. Carla é tudo o que sempre quis. Mal sabia ele que seu mundo estava prestes a desmoronar, que as pessoas em quem mais confiava guardavam segredos que ameaçavam destruir tudo. Enquanto a noite avançava, os três protagonistas se encontravam presos em suas próprias lutas internas. Roberto, consumido pela culpa e buscando desesperadamente uma forma de se redimir Carla, dividida entre seu desejo de vingança e o medo de perder sua humanidade no processo. E André vivendo em uma bolha de felicidade que logo estouraria, o cenário estava pronto para uma confrontação que mudaria suas vidas para sempre. A verdade, há tanto tempo enterrada, estava prestes a vir à tona, e ninguém estava preparado para as consequências que traria consigo. Os dias seguintes foram um tormento para Roberto. O peso de sua descoberta o oprimia, roubando-lhe o sono e nublando cada momento de vigília. Encontrava-se preso em um labirinto de culpa e remorso, buscando desesperadamente uma saída que parecia cada vez mais distante. Uma manhã, enquanto tomava café da manhã sozinho, em sua enorme sala de jantar, Roberto tomou uma decisão. Não podia continuar vivendo com esse segredo. Precisava se confessar, enfrentar as consequências de suas ações passadas e, de alguma forma, tentar reparar o dano que havia causado. Com mãos trêmulas, discou o número de seu advogado e amigo de confiança, Alberto Mendes. Alberto, disse assim que o outro atendeu, sua voz quebrando ligeiramente. Preciso te ver urgentemente. É sobre o testamento. Horas mais tarde, sentado diante de Alberto em seu escritório na mansão, Roberto finalmente deixou sair a verdade que o estava corroendo por dentro. Carla Oliveira, a noiva de André, é minha sobrinha, confessou, seu olhar fixo no chão. É a filha de Elisa, minha irmã, Alberto, que havia testemunhado a ascensão meteórica de Roberto no mundo dos negócios, olhou para ele com uma mistura de surpresa e preocupação. Roberto, o que você está dizendo? Como isso é possível? Com um suspiro profundo, Roberto procedeu a contar a história completa. Falou da brilhante ideia de Elisa, de como a havia roubado sem remorsos, dos anos de sucesso construídos sobre essa traição. Com cada palavra, sentia como se um peso se levantasse de seus ombros, apenas para ser substituído por uma carga ainda mais pesada de vergonha e arrependimento. Preciso fazer algo, Alberto. Concluiu, sua voz mal sussurro. Não posso mudar o passado, mas talvez possa dar a Carla o futuro que roubei dela. Alberto, recuperando-se do choque inicial, inclinou-se para a frente. O que você tem em mente, Roberto? Quero incluí-la em meu testamento, respondeu Roberto com determinação. Dar-lhe uma parte significativa de minha fortuna é o mínimo que posso fazer depois de todo o dano que causei. O advogado o olhou com preocupação. Roberto, entendo sua culpa, mas você considerou as consequências? O que acontecerá com André? Como acha que ele reagirá quando souber de tudo isso? Roberto passou uma mão pelo rosto, o cansaço evidente em cada linha de sua expressão. Não sei, Alberto. Sei que isso pode destruir minha relação com meu filho. Mas que outra opção tenho? Não posso continuar vivendo com essa mentira. Enquanto isso, em outro lado da cidade, Carla se preparava para um jantar com André diante do espelho. Aplicava sua maquiagem com mãos espertas.
Mas sua mente estava longe, perdida em um turbilhão de emoções contraditórias. Marcelo a observava da cama, seu rosto uma máscara de preocupação. Carla, tem certeza de que quer continuar com isso? A cada dia te vejo mais distante. Carla se virou, seus olhos brilhando com uma mistura de determinação e dúvida. Não posso recuar agora, Marcelo. Chegamos longe demais. Mas mesmo enquanto pronunciava essas palavras, uma parte dela vacilava. A imagem de André, sempre gentil e carinhoso, se misturava em sua mente com a do misterioso idoso em cadeira de rodas que ela havia ignorado dias atrás. Será que ela estava se tornando o tipo de pessoa que sempre havia desprezado? Naquela noite, durante o jantar, André notou algo diferente em Carla. Seu sorriso não chegava aos olhos, e ela parecia perdida em seus pensamentos. "Está tudo bem, amor?" perguntou, segurando a mão dela sobre a mesa. Carla se sobressaltou ligeiramente, como se tivesse esquecido onde estava. Sim, está tudo bem. Só estou um pouco cansada, só isso." André a olhou com preocupação, mas decidiu não pressionar. Em vez disso, tirou uma pequena caixa do bolso. "Bem, espero que isso te anime um pouco", disse com um sorriso nervoso. Os olhos de Carla se arregalaram quando viu o anel. Era lindo, delicado e evidentemente caro. Exatamente o tipo de joia que ela teria cobiçado quando começou esse plano de vingança. Mas agora, olhando para o rosto esperançoso de André, sentiu uma pontada de culpa tão intensa que quase a fez ofegar. "Carla Oliveira", disse André, sua voz tremendo ligeiramente, "você me daria a honra de se casar comigo?" O tempo pareceu parar. Carla olhou para o anel, depois para André e, de repente, todo o seu plano, toda a sua vingança, pareceu desmoronar. Como ela tinha chegado a esse ponto? Como ela podia estar considerando se casar com um homem que planejava destruir? "Eu..." começou, sua voz mal. Um sussurro. Mas antes que pudesse responder, seu telefone tocou. Era uma mensagem de Marcelo. "Temos um problema, Roberto Almeida acabou de fazer mudanças em seu testamento." O coração de Carla acelerou. O que estava acontecendo? Será que Roberto tinha descoberto seu plano? "Desculpe, André", disse levantando-se abruptamente. "Eu preciso de um tempo para pensar. Isso é muito repentino." E com essas palavras, ela saiu correndo do restaurante, deixando um André confuso e magoado, segurando um anel que representava um futuro, que agora parecia mais incerto do que nunca. Enquanto isso, em sua mansão, Roberto olhava pela janela, seu reflexo se misturando com as luzes da cidade. Ele havia tomado uma decisão que poderia mudar tudo, só esperava que não fosse tarde demais para consertar seus erros do passado. A manhã seguinte amanheceu cinzenta e chuvosa, como se o clima refletisse o tumulto emocional que os protagonistas desta história viviam. Roberto, que mal tinha dormido, se preparava para enfrentar as consequências de sua decisão. Em seu escritório, André relia pela enésima vez a mensagem que Carla lhe enviara na noite anterior. "Preciso de tempo para pensar, por favor, não me procure por alguns dias." Cada palavra era como uma punhalada em seu coração. O que ele tinha feito de errado? Por que Carla havia reagido assim? Enquanto isso, em seu modesto apartamento, Carla andava de um lado para o outro, sua mente um turbilhão de pensamentos contraditórios. Marcelo a observava com preocupação. "O que vamos fazer, Carla?" perguntou finalmente. "Se Roberto mudou seu testamento, todo o nosso plano pode estar em perigo." Carla parou, olhando pela janela. A chuva batia no vidro, criando padrões que pareciam refletir o caos em seu interior. "Não sei, Marcelo. Já não tenho certeza de nada." Nesse momento, a campainha tocou. Carla e Marcelo trocaram olhares de surpresa e medo. Quem poderia ser? Com cautela, Carla se aproximou da porta e olhou pelo olho mágico. O que viu a deixou sem fôlego. Ali, no corredor, estava o idoso em cadeira de rodas que ela havia ignorado dias atrás. Mas agora, sem a peruca e os óculos, Carla reconheceu
O rosto que tinha visto tantas vezes em fotografias antigas ao lado de sua mãe. É Roberto, sussurrou, sua voz mal audível. Marcelo olhou para ela com os olhos arregalados. O quê? Tem certeza? Carla assentiu, sua mão tremendo sobre a maçaneta da porta. Depois de um momento de hesitação, finalmente abriu. Roberto levantou o olhar, seus olhos cheios de uma mistura de culpa e esperança. Olá, Carla, disse suavemente. Acho que é hora de conversarmos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Carla sentiu como se o mundo tivesse parado. Todos os seus planos, sua vingança, cuidadosamente orquestrada, pareciam desmoronar diante dela. Como você me encontrou? Conseguiu perguntar finalmente. Roberto esboçou um sorriso triste. Sempre soube onde você estava, Carla. Tenho acompanhado sua vida de longe há anos. A culpa nunca me abandonou. Carla sentiu as pernas fraquejarem. Apoiou-se no batente da porta, sua mente lutando para processar o que estava acontecendo. Por que você está aqui, agora? Perguntou, sua voz mal um sussurro. Roberto respirou fundo. Porque é hora de enfrentar meus erros, de tentar reparar o dano que causei. Carla, sei o que você planeja. Sei por que está com André. O coração de Carla parou por um instante. Ele sabia de tudo? Como? Ela sentiu o pânico crescendo em seu interior, mas antes que pudesse dizer algo, Roberto continuou. E não te culpo. Você tem todo o direito de me odiar, de querer vingança. O que fiz com sua mãe com você é imperdoável. Lágrimas começaram a se formar nos olhos de Carla. Anos de raiva reprimida, de dor e ressentimento ameaçavam transbordar. Você tem ideia do que fez conosco? Explodiu, sua voz se quebrando. Minha mãe morreu acreditando que o próprio irmão a havia traído. Eu cresci sem nada, enquanto você vivia na opulência. Roberto baixou o olhar. Cada palavra de Carla como um golpe, direto em seu coração. Eu sei. Disse suavemente, e não há dia em que eu não me arrependa de minhas ações. Por isso estou aqui, Carla. Não para. Pedir perdão porque sei que não o mereço, mas para tentar fazer as coisas direito. Carla o olhou com desconfiança. O que você quer dizer? Mudei meu testamento, explicou Roberto. Incluí você como herdeira de uma parte significativa da minha fortuna. Não é uma compensação pelo que fiz, nada poderia ser, mas espero que lhe dê a oportunidade de ter a vida que roubei de você. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de emoções contidas por anos. Carla olhou para Marcelo, que parecia tão surpreso quanto ela, e depois de volta para Roberto. Por que agora? Perguntou, finalmente. Por que depois de tantos anos? Roberto sorriu tristemente. Porque finalmente tive a coragem de enfrentar meus erros. E porque vi em você a menina que uma vez prometi proteger Carla. Sei que não tenho o direito de lhe pedir nada, mas por favor, não siga adiante com seu plano. Não. Se torne alguém como eu. As palavras de Roberto ressoaram na mente de Carla. Todos os seus planos, seu desejo de vingança, pareciam agora tão vazios, tão insignificantes diante dessa inesperada demonstração de arrependimento. Começou, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. Nesse momento, o som de passos apressados no corredor chamou sua atenção. Todos se viraram para ver André, ofegante e com o rosto pálido, parado na soleira da porta. Pai, disse, seu olhar passando de Roberto para Carla e depois para Marcelo. O que está acontecendo aqui? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A verdade, há tanto tempo oculta, estava prestes a vir à tona, e ninguém estava preparado para as consequências que traria consigo. O apartamento de Carla se tornou o epicentro de uma tempestade emocional que vinha se formando há anos. André, ainda na porta, olhava a cena. À sua frente, com uma mistura de confusão e crescente horror. Alguém pode me explicar o que está acontecendo aqui? Exigiu, sua voz tremendo, ligeiramente. Roberto, ainda em sua cadeira de rodas, virou-se para encarar seu filho. O peso dos anos e dos segredos parecia ter caído sobre ele de uma vez, envelhecendo-o décadas em questão de minutos. André, começou,
sua voz carregada de emoção. Há muito que preciso te contar, coisas que eu deveria ter dito há muito tempo. Carla, por sua vez, sentia como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. Todo o seu plano, toda a sua vida, cuidadosamente construída, estava prestes a desmoronar. Olhou para Marcelo buscando apoio, mas ele parecia tão perdido quanto ela. André, disse finalmente, dando um passo em sua direção. Mas André levantou uma mão, detendo-a. Seus olhos, geralmente calorosos e amorosos, agora brilhavam. Com uma mistura de dor e traição, não, disse firmemente. Quero ouvir do meu pai primeiro. Roberto respirou fundo, preparando-se para revelar a verdade que havia ocultado por tanto tempo. Filho, Carla é sua prima. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. André recuou como se tivesse recebido um golpe físico, seu rosto uma máscara de incredulidade e horror. O quê? Conseguiu articular finalmente. Pai, do que você está falando? Roberto procedeu a contar toda a história. A brilhante ideia de sua irmã Elisa, como a havia roubado, o império que havia construído sobre essa traição e como havia deixado Elisa e a jovem Carla na pobreza. A cada palavra, André sentia como se seu mundo estivesse desmoronando. Olhou para Carla, procurando em seus olhos algum sinal de que tudo isso era uma piada cruel, mas o que viu foi uma mistura de culpa, medo e, surpreendentemente, alívio. Você sabias? Perguntou André, sua voz mal um sussurro. Você sabia quem era quando começamos a namorar? Carla assentiu lentamente, lágrimas correndo por suas bochechas. Sim, admitiu. Eu sabia desde o começo. André sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Todo o amor, todos os momentos que haviam compartilhado, tinham sido uma mentira? Por quê? Conseguiu perguntar, sua voz se quebrando. Por que você fingiu me amar? Carla deu um passo em sua direção, seus olhos suplicantes. No início era por vingança. Eu queria fazer seu pai sofrer como ele nos fez. Sofrer, minha mãe e eu. Ela fez uma pausa, lutando para encontrar as palavras certas. Mas André, com o tempo, meus sentimentos mudaram. O que sinto por você é real. André recuou, sacudindo a cabeça. Não, disse, sua voz carregada de dor. Você não pode esperar que eu acredite nisso agora. Ele se virou para seu pai, a raiva rapidamente substituindo o choque inicial. E você, disse apontando para Roberto. Como você pôde esconder algo assim de mim? Como você pôde permitir que eu me apaixonasse pela minha própria prima? Roberto baixou a cabeça, a culpa evidente em cada linha de seu rosto. Sinto muito, filho. Quando percebi quem Carla era, já era tarde demais. Tentei afastar você dela, mas... Mas o quê? Interrompeu André, sua voz subindo de volume. Você decidiu sentar e assistir enquanto eu me apaixonava por ela? Enquanto eu planejava me casar com ela? Roberto se encolheu diante da fúria de seu filho. Eu pensei que poderia consertar tudo antes que chegasse tão longe. Pensei que se descobrisse a verdade sobre os planos de Carla, poderia proteger você sem ter que revelar nosso passado. André soltou uma risada amarga, sem humor. Me proteger, é isso que você acha que tem feito? Passou uma mão pelo cabelo, a frustração evidente em cada um de seus movimentos. Meu Deus, há algo na minha vida que não seja uma mentira? Carla deu um passo em sua direção, seus olhos suplicantes. André, por favor, sei que te magoei, mas... Me magoar? Interrompeu André, virando-se para ela. Carla, você me fez acreditar que me amava. Eu estava pronto para passar o resto da minha vida com você. E todo esse tempo, você estava planejando se vingar do meu pai? Marcelo, que até agora havia permanecido em silêncio, finalmente falou. Não é tão simples assim. André, Carla realmente desenvolveu sentimentos por você. O que começou como um plano de vingança se transformou em algo mais. André olhou para Marcelo como se o visse pela primeira vez. E você quem é nessa história toda? Outro primo perdido? Carla baixou o olhar, a culpa evidente em seu rosto,
Marcelo era meu namorado antes de conhecer você. Essa nova revelação foi como um golpe final para André. Ele recuou, apoiando-se contra a parede, como se o peso de todas essas revelações fosse demais para suportar. Isso é loucura, murmurou. Toda a minha vida tem sido uma mentira. Roberto tentou se aproximar de seu filho, mas André o deteve com um olhar. Nem ouse, disse, sua voz tremendo de emoção contida. Nem ouse tentar me consolar agora. Ele se virou para a porta, pronto para sair, mas antes de fazê-lo, olhou uma última vez para Carla. Você alguma vez realmente me amou? Perguntou, sua voz mal um sussurro. Carla, com lágrimas correndo por suas bochechas, assentiu. Sim, disse suavemente, mais do que eu jamais pensei ser possível. André fechou os olhos, como se essas palavras lhe causassem uma dor física. Sem dizer mais nada, saiu do apartamento, deixando para trás um silêncio ensurdecedor. Roberto, Carla e Marcelo ficaram ali, imóveis, cada um perdido em seus próprios pensamentos e remorsos. O peso de anos de segredos e mentiras parecia preencher o ambiente, tornando difícil até mesmo respirar. Finalmente, Roberto quebrou o silêncio. Eu arruinei tudo, disse, sua voz quebrada pela emoção. Meu filho me odeia, e com razão. Carla se aproximou dele, surpreendendo-se ao sentir uma pontada de compaixão pelo homem que havia odiado por tanto tempo. Você não é o único que cometeu erros, disse suavemente. Todos nós temos parte da culpa nisso. Marcelo assentiu, aproximando-se de Carla e colocando uma mão em seu ombro. A questão é, o que fazemos agora? Roberto levantou o olhar, uma faísca de determinação brilhando em seus olhos cansados. Agora, disse, tentamos consertar o que quebramos. Não será fácil e, talvez seja impossível, mas temos que tentar. Carla olhou para a porta por onde André havia saído, seu coração dividido entre o amor que sentia por ele e a culpa por tudo o que havia feito. Você acha que ele algum dia poderá nos perdoar? Perguntou Roberto. Suspirou profundamente. Não sei, Carla. Mas sei que temos que tentar. Por André, por nós mesmos e pela memória de sua mãe, é hora de esta família curar as feridas do passado. Enquanto os três se olhavam, unidos por um vínculo de culpa, arrependimento e uma tênue esperança de redenção, lá fora a tempestade finalmente começava a diminuir. Mas dentro de seus corações, eles sabiam que a verdadeira tempestade estava apenas começando. Os dias que se seguiram foram um turbilhão de emoções para todos os envolvidos. André se refugiou na casa de campo da família, recusando-se a atender chamadas ou mensagens de qualquer. Roberto, consumido pela culpa, passava horas trancado em seu escritório, revisando velhas fotografias e documentos, como se neles pudesse encontrar a chave para reparar o dano que havia causado Carla. Por sua vez, debatia-se entre o alívio de que a verdade finalmente tivesse vindo à tona e o temor de ter perdido para sempre o homem que, contra todas as expectativas, havia chegado a amar Marcelo, se mantinha ao seu lado, um pilar silencioso de apoio, embora ele mesmo lutasse com seus próprios sentimentos conflitantes. Uma semana após a confrontação, Roberto decidiu que era hora de agir. Não podia continuar permitindo que o passado ditasse o futuro de sua família. Com determinação, ligou para Carla. Precisamos conversar, disse quando ela atendeu. Todos nós é hora de enfrentarmos isso juntos. Carla sentiu um nó no estômago, mas sabia que Roberto tinha razão. Onde? Perguntou simplesmente. Na antiga casa de veraneio, respondeu Roberto, onde tudo começou. Horas mais tarde, Roberto, Carla e Marcelo se encontravam diante de uma pitoresca casa de campo, rodeada por árvores centenárias. O lugar parecia saído de um conto de fadas, mas para Roberto e Carla estava carregado de lembranças agridoces. Foi aqui que Elisa me contou sua ideia, disse Roberto suavemente, enquanto avançavam pelo caminho, de cascalho. Estávamos sentados na varanda, bebendo limonada. Ela estava tão animada. Carla sentiu um nó se formar em sua garganta. Sua mãe lhe havia falado sobre este lugar, sobre os verões felizes antes que tudo desmoronasse.
Você acha que André virá? Perguntou, mudando de assunto. Roberto assentiu. Deixei uma mensagem para ele. Ele conhece este lugar tão bem quanto eu. Se quiser conversar, virá. Entraram na casa, a poeira e as lembranças pairando no ar. Roberto se dirigiu diretamente à sala de estar, onde uma velha fotografia familiar ocupava um lugar de honra sobre a lareira nela. Um jovem Roberto sorria ao lado de Elisa, ambos abraçando uma pequena Carla. Éramos tão felizes, murmurou Roberto, sua voz carregada de arrependimento. Como pude ser tão egoísta a ponto de destruir tudo isso? Carla se aproximou, olhando para a fotografia com uma mistura de nostalgia e dor. Você não foi o único que cometeu erros, disse suavemente. Eu também deixei que o ressentimento me consumisse. Estava tão focada em me vingar que não percebi que estava me tornando aquilo que sempre odiei. Marcelo, que estivera observando em silêncio, finalmente falou. Todos cometemos erros, a questão é como os consertamos. Antes que alguém pudesse responder, o som da porta se abrindo os sobressaltou. André entrou na sala, seu rosto uma máscara de emoções contidas. André, disse Roberto, dando um passo em direção ao filho. Obrigado por vir. André olhou para cada um dos presentes, seu olhar detendo-se em Carla. Não estou aqui para perdoar, disse finalmente. Estou aqui porque mereço a verdade, toda a verdade. Roberto assentiu, indicando a todos que se sentassem. Você tem razão, filho. É hora de você conhecer toda a história. Durante as horas seguintes, Roberto narrou em detalhes os eventos que haviam levado à ruptura com Elisa, a ideia roubada, os anos de sucesso construídos sobre uma mentira. Carla, com a voz embargada pela emoção, falou de sua infância na pobreza, da morte de sua mãe e de como o desejo de vingança havia moldado cada aspecto de sua vida. André ouvia em silêncio, seu rosto uma mistura de dor, raiva e ocasionalmente compreensão. Quando finalmente falou, suas palavras surpreenderam a todos. Entendo por que você fez isso, disse olhando para Carla. Não posso dizer que aprovo, mas entendo de onde vinha essa dor. Então se virou para seu pai. Mas você como pôde esconder algo assim de mim durante toda a minha vida? Roberto baixou o olhar, a vergonha evidente em cada linha de seu rosto. Não há desculpa, André. Fui um covarde. A cada ano que passava, ficava mais difícil dizer a verdade. Pensei que estava protegendo você, mas na realidade, só estava protegendo a mim mesmo. André se levantou, caminhando até a janela. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons laranja e rosa. Sabe, disse finalmente, cresci pensando que tinha a família perfeita, o pai bem-sucedido, a mãe amorosa, a vida privilegiada. Agora percebo que tudo era uma ilusão. Ele se virou para olhá-los. Não posso perdoá-los, não agora. Talvez nunca possa fazê-lo completamente. Mas também não posso negar que, apesar das mentiras e dos segredos, amo vocês, todos vocês. Carla sentiu as lágrimas correrem por suas bochechas. André, Mas ele a interrompeu com um gesto. Não, Carla. O que tínhamos, o que eu achei que tínhamos, isso acabou. Mas você é minha família, embora eu nunca tenha sabido, e isso significa algo. Roberto se aproximou de seu filho, hesitante. O que podemos fazer, André? Como podemos começar a reparar tudo isso? André olhou para seu pai, depois para Carla e finalmente para Marcelo. Podemos começar pela verdade, toda a verdade, sem mais segredos nem mentiras. E depois, veremos se é possível reconstruir algo das cinzas do que destruímos. Enquanto o sol se punha sobre a velha casa de veraneio, os quatro se olharam, unidos por um vínculo de sangue, dor e talvez uma tênue esperança de redenção. O caminho para a cura seria longo e difícil, mas ao menos agora, pela primeira vez em anos, estavam caminhando juntos. Os dias se transformaram em semanas e as semanas em meses. A vida na mansão Almeida havia mudado drasticamente desde aquela reveladora tarde na casa de veraneio. Roberto, determinado a corrigir seus erros, havia iniciado um processo de transformação
tanto pessoal quanto empresarial. Numa manhã ensolarada, Roberto convocou uma reunião extraordinária do conselho diretor. Diante dos rostos surpresos de seus executivos, anunciou: Senhores, durante anos operamos sob uma mentira. O sucesso de nossa empresa foi construído sobre uma ideia roubada. Hoje, isso muda. Com mãos trêmulas, mas voz firme, Roberto procedeu a detalhar como planejava reestruturar a empresa, criando uma fundação em homenagem a Elisa, que se dedicaria a apoiar jovens empreendedores. Além disso, anunciou que uma parte significativa dos lucros seria destinada a causas beneficentes. Sei que isso pode parecer loucura, concluiu, olhando para os rostos atônitos ao seu redor, mas é o certo a fazer. E é hora de esta empresa se basear na integridade, não no engano. Enquanto isso, Carla lutava com seus próprios demônios. Havia pedido demissão de seu emprego e passava os dias entre terapia e trabalho voluntário em um centro comunitário local. Uma tarde, enquanto ajudava em um programa de alfabetização, se viu diante de uma menina que lhe lembrava ela mesma quando pequena. "Por que você faz isso?" perguntou a menina com curiosidade. "Você parece elegante demais para estar aqui." Carla sorriu, um pouco triste. "Porque houve um tempo em que esqueci o que realmente importa, e agora estou tentando lembrar." André, por sua vez, havia decidido se afastar da empresa familiar. Embarcou em uma viagem de autodescoberta, trabalhando em projetos de ajuda humanitária ao redor do mundo. Cada vez que Roberto ou Carla recebiam um cartão postal ou uma breve mensagem dele, sentiam uma mistura de alívio e saudade. Uma noite, meses após a confrontação, Roberto recebeu uma ligação inesperada. "Pai", disse a voz de André do outro lado da linha, "estou no aeroporto, estou voltando para casa." O coração de Roberto deu um salto. "Filho, eu fico tão feliz em ouvir você. Quer que eu vá buscá-lo?" Houve uma pausa. "Não, tudo bem, vou pegar um táxi. Mas poderíamos conversar amanhã?" "Ah, algo importante que quero discutir com você." Naquela noite, Roberto mal conseguiu dormir. Quando finalmente amanheceu, ele se viu nervoso como um adolescente antes de seu primeiro encontro. André chegou pontualmente, seu rosto bronzeado pelo sol e seus olhos cheios de uma nova determinação. "Pai", disse depois de um breve abraço, "tenho pensado muito durante esses meses sobre nossa família, sobre o passado e sobre o futuro." Roberto assentiu, convidando seu filho a se sentar. "Eu também tenho refletido muito, André. A cada dia me dou conta de quanto dano causei com minhas ações." André olhou para seu pai, notando as novas rugas em seu rosto, o peso da culpa ainda visível em seus olhos. "Eu sei, pai, e embora ainda me doa tudo o que aconteceu, também tenho visto os esforços que você tem feito para mudar as coisas." Roberto sentiu um nó se formar em sua garganta. "Filho, eu..." Mas André o interrompeu gentilmente. "Deixe-me terminar, por favor. Durante minha viagem, trabalhei com muitas pessoas que sofreram injustiças, que perderam tudo. E percebi que, apesar de tudo, nós temos a oportunidade de fazer as coisas direito, de usar nossos recursos para fazer uma diferença real." Os olhos de Roberto se iluminaram com uma mistura de surpresa e esperança. "O que você está sugerindo?" "Quero voltar para a empresa", disse André com firmeza, "mas não como antes. Quero liderar a fundação que você criou em homenagem à tia Elisa. Quero garantir que realmente estejamos ajudando quem precisa, que estejamos dando oportunidades reais a jovens empreendedores." Roberto sentiu os olhos se encherem de lágrimas. "André, você não sabe o quanto isso significa para mim. Sei que não mereço seu perdão, mas..." André pegou a mão de seu pai. "Não se trata de merecer, pai. Trata-se de escolher ser melhor, de construir algo bom a partir de nossos erros, e quero que façamos isso juntos." Enquanto pai e filho começavam a discutir planos para o futuro do outro lado da cidade, Carla se preparava para um encontro que vinha adiando há meses, com o coração batendo. Aceleradamente, ela entrou em uma pequena cafeteria. Em uma mesa ao fundo, Marcelo a esperava, seu rosto uma mistura de nervosismo e esperança. "Oi, Carla", disse suavemente quando ela se sentou à sua frente.
Fico feliz que tenha vindo. Carla lhe deu um pequeno sorriso. Eu também fico feliz, Marcelo. Acho que já era hora de conversarmos. Durante as horas seguintes, Carla e Marcelo tiveram a conversa mais honesta de seu relacionamento. Falaram sobre seus erros, sobre como o plano de vingança os havia mudado a ambos e sobre os sentimentos genuínos que haviam surgido no caminho. Eu te amei, Marcelo, disse Carla com lágrimas nos olhos. Uma parte de mim sempre te amará. Mas, Marcelo assentiu, entendendo, mas você também se apaixonou por André de verdade. Carla baixou o olhar. Sim, e sei que o perdi para sempre, mas isso não muda o que sinto. Sinto. Muito. Marcelo, sinto ter te arrastado para tudo isso. Marcelo pegou sua mão sobre a mesa. Eu também sinto muito, Carla. Deveria ter sido mais forte. Deveria ter te impedido. Mas agora só quero que você seja feliz, que encontre paz. Enquanto se despediam, ambos sentiram como se um peso fosse tirado de seus ombros. Não era um final feliz, mas era um novo começo, uma oportunidade de curar e crescer. Naquela noite, Roberto organizou um jantar em família. Pela primeira vez em meses, André, Carla e ele se sentaram juntos à mesa. A tensão era palpável, mas também havia um ar de esperança. Antes de começarmos, disse Roberto, levantando sua taça, quero propor um brinde pelos erros que nos trouxeram até aqui, pela dor que superamos e pelo futuro que podemos construir juntos, como família. André e Carla trocaram um olhar, anos de emoções complexas passando entre eles em um instante. Então lentamente levantaram suas taças. Pela família, disse André suavemente. Pela redenção, acrescentou Carla. Enquanto brindavam, os três sentiram que algo começava a curar. O caminho à frente seria longo e difícil, cheio de conversas desconfortáveis e momentos de dúvida. Mas pela primeira vez em anos, havia esperança. Esperança de que, a partir das cinzas de seus erros, pudessem construir algo belo e significativo. Os meses seguintes foram um período de intensa transformação para a família Almeida. A Fundação Elisa, liderada por André, começou a tomar forma e ganhar reconhecimento no mundo empresarial e filantrópico. Uma manhã ensolarada, André se encontrava em seu novo escritório, revisando solicitações de jovens empreendedores, quando recebeu uma visita inesperada. "Posso entrar?" perguntou Carla, espiando timidamente pela porta. Andrés levantou o olhar surpreso. Apesar dos meses transcorridos e dos esforços para reconstruir os laços familiares, ainda não haviam tido muitas oportunidades de ficarem a sós. "Claro, entre", respondeu, tentando manter um tom neutro. Carla entrou, carregando uma pasta em suas mãos. Sentou-se em frente a André, visivelmente nervosa. "Eu tenho uma proposta para a fundação", disse finalmente. "Tenho trabalhado em um projeto para ajudar mulheres em situação vulnerável a iniciarem seus próprios negócios. Pensei que talvez pudesse te interessar." André pegou a pasta, folheando seu conteúdo com interesse genuíno. À medida que lia, sua expressão passava de surpresa a admiração. "Isso é impressionante, Carla", disse finalmente. "Você pensou em tudo, desde a capacitação até o apoio psicológico." Carla sorriu timidamente. "Obrigada. Tenho trabalhado nisso há meses. Eu queria fazer algo significativo, algo que realmente pudesse ajudar outras pessoas que passaram por situações difíceis." André a olhou, reconhecendo pela primeira vez o quanto Carla havia mudado. Já não era a mulher movida pela vingança que ele havia conhecido, mas alguém que genuinamente queria fazer a diferença. "Gostaria que você apresentasse isso na próxima reunião do conselho", disse André. "Acho que pode ser exatamente o tipo de projeto que estamos procurando." Os olhos de Carla se iluminaram com uma mistura de surpresa e gratidão. "Sério? Obrigada, André. Significa muito para mim." Por um momento, eles se olharam, anos de história compartilhada passando entre eles. André foi o primeiro a quebrar o silêncio. "Carla, eu quero que você saiba que estou orgulhoso de você, de como você lidou com tudo isso, de como está tentando fazer as coisas." "Direito!"
Carla sentiu um nó se formar em sua garganta. Obrigada, André. Eu também estou orgulhosa de você. O que você está fazendo com a fundação é incrível. Antes que pudessem dizer mais, foram interrompidos por uma batida na porta. Roberto entrou, surpreendendo-se ao vê-los juntos. Oh, desculpem, não queria interromper, disse, fazendo menção de se retirar. Não, tudo bem, pai, disse André. Na verdade, acho que você deveria ouvir. Carla tem uma proposta interessante para a fundação. Roberto olhou para seu filho e sua sobrinha, uma mistura de emoções cruzando seu rosto. Adoraria ouvi-la, disse finalmente, sentando-se junto a eles. Enquanto Carla começava a explicar seu projeto, com André e Roberto ouvindo atentamente e fazendo perguntas, os três sentiram que algo fundamental havia mudado. Não era um retorno ao que haviam sido antes, mas o início de algo novo, algo potencialmente mais forte e significativo. Naquela noite, após uma longa e produtiva reunião, Roberto se encontrava em seu escritório, olhando para uma velha fotografia de Elisa. Queria que você pudesse ver isso, irmã, murmurou. Queria que pudesse ver como sua filha está honrando sua memória, como todos estamos tentando fazer as coisas direito. Enquanto isso, em seu apartamento, Carla olhava pela janela, refletindo sobre os eventos do dia. Pela primeira vez em muito tempo, sentia que estava no caminho certo, que estava honrando a memória de sua mãe da maneira correta, e em sua própria casa, André se preparava para dormir, sua mente cheia de ideias para a fundação e, surpreendentemente, de uma renovada apreciação por sua família. Apesar de tudo o que haviam passado, apesar da dor e das mentiras, percebeu que estavam encontrando uma nova forma de estarem juntos, de serem uma família. Enquanto a cidade dormia, os três membros da família Almeida, cada um em seu próprio espaço, mas unidos por um propósito comum, sentiram uma faísca de esperança para o futuro. Um futuro que, embora diferente do que haviam imaginado, prometia ser mais autêntico e significativo do que nunca. À medida que os meses passavam, a Fundação Elisa começou a ganhar reconhecimento e respeito no mundo da filantropia. O projeto de Carla para empoderar mulheres em situação vulnerável havia sido um sucesso retumbante, mudando vidas e gerando oportunidades onde antes não existiam. No entanto, nem tudo eram flores. Uma manhã, André entrou apressadamente no escritório de Roberto, seu rosto tenso de preocupação. Pai, temos um problema, disse, fechando a porta atrás de si. Acabei de receber uma ligação do nosso departamento jurídico. Alguém está ameaçando expor a verdade sobre a origem da empresa. Roberto empalideceu. Apesar de seus esforços para corrigir seus erros, o passado parecia determinado a persegui-los. Quem? Perguntou, sua voz mal um sussurro. Não sabemos ao certo, respondeu André, passando uma mão pelo cabelo em um gesto de frustração. Mas quem quer que seja, tem documentos e meios provas que poderiam destruir tudo o que construímos. Nesse momento, Carla entrou no escritório, seu rosto mostrando confusão ao ver a tensão no ambiente. O que está acontecendo? Perguntou André, a colocou a par da situação. Carla ouviu em silêncio, sua mente trabalhando a toda velocidade. Acho que sei quem pode estar por trás disso, disse finalmente. Sua voz trêmula, Roberto e André a olharam expectantes. Marcelo, disse Carla. Ele conhecia todos os detalhes do nosso plano original. Se alguém tem provas que possam nos prejudicar, é ele. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Finalmente, Roberto falou, sua voz carregada de determinação. Não vou permitir que isso destrua o que alcançamos, disse. Não se trata apenas de proteger o nome da empresa. Trata-se de proteger o legado de Elisa, de garantir que possamos continuar ajudando quem precisa. André assentiu, embora a preocupação ainda nublasse seu rosto. O que você sugere que façamos? Vou falar com Marcelo, disse Carla, surpreendendo a todos, inclusive a si mesma. Eu acho que posso fazê-lo entrar em razão. Roberto e André trocaram olhares de dúvida. Carla, você não precisa fazer isso, disse André suavemente. Não é sua responsabilidade consertar meus erros, acrescentou Roberto. Mas Carla se manteve firme. É nossa responsabilidade
de todos nós. Chegamos longe demais como família para permitir que o passado nos destrua agora. Com essas palavras, Carla saiu do escritório, deixando Roberto e André imersos em um silêncio pensativo. Horas mais tarde, Carla se encontrava diante do apartamento de Marcelo, seu coração batendo forte. Depois de várias tentativas, finalmente criou coragem e tocou a campainha. Marcelo abriu a porta, seu rosto uma máscara de surpresa ao vê-la. "Carla", disse, sua voz uma mistura de emoções. "Não esperava te ver aqui." "Marcelo, precisamos conversar", disse Carla, sua voz firme apesar de seus nervos. "É importante." Uma vez dentro, Carla foi direto ao ponto. Contou a Marcelo sobre a ameaça, sobre o medo de que tudo pelo que haviam trabalhado viesse abaixo. "Foi você?" perguntou finalmente, seus olhos buscando os dele. "Você está tentando nos expor?" Marcelo a olhou magoado. "Você realmente acha que eu faria algo assim?" "Não sei, Marcelo", respondeu Carla com honestidade. "Aconteceram tantas coisas, mas precisamos saber." Marcelo se levantou, caminhando até a janela. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de emoção. "Não, Carla, não fui eu. Apesar de tudo o que aconteceu entre nós, nunca faria algo que pudesse te machucar assim." Carla sentiu um peso se levantar de seus ombros, mas ao mesmo tempo, uma nova preocupação surgia. Se não era Marcelo, quem estava por trás dessas ameaças? "Eu acredito em você", disse suavemente. "E obrigada, Marcelo, por não usar o que sabe contra nós." Marcelo se virou para olhá-la. Um sorriso triste em seu rosto. "Carla, apesar de tudo, eu também mudei. Ver como você e os Almeida estão tentando fazer as coisas direito me fez perceber que a vingança só traz mais dor." Carla sentiu uma onda de gratidão pelo homem que uma vez havia sido seu cúmplice e seu amor. "Marcelo, se não foi você, você tem alguma ideia de quem poderia estar por trás disso?" Marcelo franziu a testa, pensativo. "Há algo que você deveria saber", disse finalmente. "Algumas semanas atrás, recebi uma ligação de alguém que dizia ser um jornalista investigativo. Ele estava fazendo perguntas sobre os Almeida e a origem de sua fortuna." O coração de Carla deu um salto. "O que você disse a ele?" "Nada concreto", respondeu Marcelo. "Mas me deu a impressão de que ele já sabia muito, Carla. Acho que você deveria ter cuidado. Quem quer que esteja por trás disso parece ter recursos e determinação." Carla agradeceu a Marcelo pela informação e se despediu, sua mente trabalhando a toda velocidade. De volta à mansão Almeida, compartilhou o que havia descoberto com Roberto e André. "Um jornalista investigativo", murmurou Roberto, andando de um lado para o outro na sala. "Isso pode ser mais grave do que pensávamos." André, que estivera em silêncio, finalmente falou. "Acho que sei quem pode estar por trás disso", disse, sua voz carregada de pesar. "Há alguns meses, rejeitamos um pedido de financiamento para um projeto de jornalismo investigativo. O solicitante, um tal de Gabriel Soares, não lidou bem com a rejeição. Jurou que exporia a verdadeira natureza de nossa fundação." Roberto e Carla trocaram olhares de preocupação. "Você acha que ele pode ter descoberto algo sobre o passado?" perguntou Carla. "É possível", respondeu André. "Gabriel é conhecido por sua tenacidade. Se ele começou a cavar em nossa história, temos que fazer algo", interrompeu Roberto. "Não podemos permitir que anos de trabalho duro e redenção venham abaixo pelos erros do passado." Carla, que estivera ouvindo atentamente, de repente teve uma ideia. "E se, em vez de tentar detê-lo, cooperássemos com ele?" Roberto e André a olharam surpresos. "O que você quer dizer?" perguntou André. "Pensem bem", continuou Carla. "Temos tentado fazer as coisas direito, ser transparentes. O que aconteceria se nos adiantássemos à investigação dele? Se contássemos nossa história com todas as suas falhas e erros, mas também mostrando como temos tentado nos redimir?" Roberto pareceu considerar a ideia. "É arriscado", disse finalmente. "Poderíamos perder tudo. Ou poderíamos ganhar algo muito mais valioso", respondeu André. Uma faísca de esperança em seus olhos. A confiança do público, a oportunidade de realmente deixar o passado para trás. Depois de horas de discussão,
finalmente chegaram a um acordo. Entrariam em contato com Gabriel Soares e ofereceriam uma entrevista exclusiva, onde revelariam toda a verdade sobre a origem da fortuna Almeida e como estavam tentando retificar os erros do passado. Na noite anterior à entrevista, os três se reuniram no escritório de Roberto. O ambiente estava carregado de tensão e antecipação. Aconteça o que acontecer amanhã, disse Roberto, olhando para André e Carla. Quero que saibam o quanto estou orgulhoso de vocês, de como lidaram com tudo isso, de como cresceram. Carla sentiu um nó se formar em sua garganta. Tio Roberto, eu obrigada, por me dar a oportunidade de fazer parte desta família. De verdade. André pegou a mão de Carla, surpreendendo-a. Somos uma família, disse suavemente, com todos os nossos erros e complicações, mas uma família no final das contas. Enquanto se preparavam para a entrevista que poderia mudar tudo, os três sentiram uma mistura de medo e esperança. Era um salto no escuro, mas estavam determinados a enfrentá-lo juntos. A manhã da entrevista amanheceu, cinzenta e chuvosa, como se o clima refletisse a tensão que se respirava na mansão. Almeida, Roberto, André e Carla se prepararam em silêncio, cada um imerso em seus próprios pensamentos e temores. Gabriel Soares chegou pontualmente, seu rosto uma máscara de profissionalismo que mal ocultava sua curiosidade e ansiedade. Foi recebido no amplo salão da mansão, onde os Almeida o esperavam. Senhor Soares, começou Roberto, estendendo a mão. Agradecemos por ter aceitado nosso convite. Gabriel apertou sua mão, seus olhos examinando o rosto de Roberto. Devo admitir que sua ligação me pegou de surpresa, Sr. Almeida. Não é comum que o sujeito de uma investigação convide o jornalista para sua casa. Não somos uma família comum, interveio André com um sorriso tenso. E o que estamos prestes a compartilhar com você é tudo menos comum. Sentaram-se, e por um momento, o único som na sala foi o suave zumbido dos equipamentos de gravação que Gabriel estava preparando. Antes de começarmos, disse Carla, sua voz surpreendentemente firme. Queremos que saiba que estamos aqui para contar toda a verdade, sem omissões, sem desculpas. Gabriel os olhou, uma centelha de respeito aparecendo em seus olhos. Muito bem, disse finalmente, vamos começar do início. Durante as horas seguintes, os Almeida desnudaram sua alma diante das câmeras. Roberto falou de sua traição a Elisa, de como havia roubado sua ideia e construído um império sobre essa mentira. Sua voz se quebrou várias vezes, especialmente quando descreveu como sua ganância havia condenado sua irmã e sua sobrinha a anos de pobreza. E luta. André assumiu o relato descrevendo como havia descoberto a verdade, o choque e a sensação de traição que havia experimentado. Falou de sua viagem de autodescoberta e de como havia decidido usar a fortuna familiar para fazer o bem. Finalmente, Carla compartilhou sua história. Falou sobre crescer sem nada, sobre a morte de sua mãe e sobre como o desejo de vingança a havia consumido durante anos. Com lágrimas nos olhos, descreveu como havia planejado se infiltrar na família Almeida apenas para descobrir uma verdade mais complexa do que havia imaginado. Gabriel ouvia em silêncio, seu rosto uma mistura de assombro e compaixão. Quando os três terminaram de falar, o jornalista ficou em silêncio por um longo momento. Senhores, Almeida, senhorita Oliveira, disse finalmente, devo admitir que quando comecei esta investigação, esperava descobrir uma história de corrupção e engano. E em certa medida a encontrei. Mas o que não esperava era encontrar também uma história de redenção, de pessoas tentando genuinamente corrigir seus erros. Roberto assentiu lentamente. Não buscamos justificar nossas ações passadas, Sr. Soares. Só queremos a oportunidade de demonstrar que a mudança é possível, que mesmo dos erros mais graves pode nascer algo bom. Gabriel desligou seu gravador e os olhou seriamente. Vocês entendem que uma vez que esta história venha à tona, nada voltará a ser igual? Sua reputação, sua empresa, tudo poderá ser afetado.
André pegou a mão de Carla e olhou para seu pai antes de responder. Entendemos, mas acreditamos que é um preço que devemos pagar pela verdade e pela oportunidade de realmente fazer a diferença. Quando Gabriel foi embora, os três ficaram em silêncio, o peso do que acabavam de fazer caindo sobre eles. Vocês acham que fizemos a coisa certa? Perguntou Carla finalmente. Roberto olhou para ela, um pequeno sorriso se formando em seus lábios. Não sei, Carla, mas pela primeira vez em muitos anos me sinto em paz comigo mesmo. André assentiu, abraçando seu pai e Carla. Aconteça o que acontecer, disse suavemente, enfrentaremos juntos como uma família. Enquanto o sol começava a se mostrar entre as nuvens, iluminando a mansão Almeida, os três permaneceram unidos, preparando-se para enfrentar as consequências de sua honestidade e o início de um novo capítulo em suas vidas. Os dias seguintes à entrevista foram um turbilhão de emoções e acontecimentos. Quando o artigo de Gabriel Soares finalmente foi publicado, causou o impacto que todos haviam antecipado, e mais. A história dos Almeida se tornou o assunto do momento em todo o país. As manchetes gritavam sobre o império construído sobre uma mentira e a redenção dos Almeida. As redes sociais explodiram com opiniões divididas. Alguns aplaudiam a honestidade da família, enquanto outros pediam justiça e punição. Na mansão Almeida, o telefone não parava de tocar. Sócios comerciais exigiam explicações, amigos de longa data expressavam seu choque e decepção, e os meios de comunicação clamavam por entrevistas de acompanhamento. Roberto, André e Carla se reuniram no escritório tentando processar tudo o que estava acontecendo. As ações da empresa caíram 30% desde esta manhã, informou André, seu rosto tenso, mas determinado. Vários de nossos maiores investidores ameaçaram retirar seu apoio. Carla, que estivera monitorando as redes sociais, acrescentou: mas também há muita gente nos apoiando, especialmente os beneficiários da Fundação Elisa, estão compartilhando histórias sobre como mudamos suas vidas. Roberto, que estivera em silêncio, finalmente falou: sabíamos que isso poderia acontecer, mas não me arrependo de ter dito a verdade. Nesse momento, Marcos, o fiel assistente de Roberto, entrou apressadamente. Senhor Almeida, há policiais na porta. Tem um mandado para interrogá-lo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Roberto se levantou lentamente, seu rosto uma máscara de calma. Era de se esperar, disse suavemente. André, Carla, não se preocupem, enfrentarei isso como deveria ter feito há anos. Enquanto Roberto se preparava para ir com os oficiais, André o deteve. Você não vai sozinho, pai. Estamos juntos nisso, lembra? Carla assentiu, colocando-se ao lado de André. Somos uma família para o bem e para o mal. As semanas seguintes foram uma montanha-russa de emoções e desafios. Roberto foi submetido a longos interrogatórios. A empresa enfrentou auditorias exaustivas e a Fundação Elisa foi colocada sob escrutínio. Mas no meio da tempestade, algo inesperado começou a acontecer. A honestidade dos Almeida, sua disposição em enfrentar as consequências de suas ações, começou a ressoar com o público. Histórias de como a Fundação Elisa havia mudado vidas começaram a circular, contrabalançando as narrativas negativas. Um mês após a publicação do artigo, os Almeida receberam uma visita surpresa. Gabriel Soares, o jornalista que havia desvendado sua história, estava à porta. Senhor Soares, disse André, surpreso. Não esperávamos vê-lo novamente tão cedo. Gabriel entrou, seu rosto sério, mas com um brilho de admiração em seus olhos. Tenho acompanhado os acontecimentos desde que publiquei o artigo, começou. E devo dizer que estou impressionado. Muitos em sua posição teriam tentado se esconder, minimizar o dano. Mas vocês enfrentaram tudo de frente. Roberto, que parecia ter envelhecido anos nas últimas semanas, assentiu lentamente. Era o certo a fazer. A única coisa que podíamos fazer se quiséssemos olhar nos olhos de nossos beneficiários. Gabriel tirou um gravador do bolso. Estou trabalhando em um artigo de acompanhamento.
Quero contar a história do que aconteceu desde a revelação. Como estão lidando com as consequências, como isso está afetando a Fundação Elisa e as pessoas que ajudam. Carla, que estivera em silêncio, finalmente falou. Por quê? Você não acha que já tivemos exposição suficiente? Gabriel olhou diretamente para ela. Porque acredito que a história de vocês não acabou e porque acredito que o público merece ver como é a verdadeira redenção em ação. Os três Almeida se entreolharam. Uma conversa silenciosa passando entre eles. Finalmente André falou. Tudo bem, Sr. Soares, mas com uma condição queremos que você entreviste também nossos beneficiários, as pessoas cujas vidas foram impactadas pela Fundação Elisa. Se vamos contar esta história, vamos contá-la por completo. Gabriel assentiu, um sorriso de respeito, se formando em seus lábios. Me parece justo. Enquanto se preparavam para outra rodada de entrevistas, os Almeida perceberam que, apesar de todos os desafios, se sentiam mais unidos do que nunca. A verdade, por dolorosa que fosse, os havia libertado de uma maneira que nenhum deles havia antecipado. Nos dias seguintes, Gabriel Soares mergulhou no mundo da Fundação Elisa. Entrevistou dezenas de beneficiários, desde jovens empreendedores que haviam recebido apoio para iniciar seus negócios, até mulheres que haviam escapado de situações de violência doméstica graças aos programas da Fundação Uma Tarde. Enquanto Gabriel entrevistava uma jovem mãe que havia conseguido iniciar sua própria pequena empresa graças ao apoio da Fundação, Carla observava de longe, seus olhos cheios de lágrimas. Você está bem? Perguntou André, aproximando-se dela. Carla assentiu, enxugando os olhos. É só que pela primeira vez estou realmente vendo o impacto do que temos feito, e pensar que estive prestes a destruir tudo isso por vingança. André a abraçou suavemente. Todos cometemos erros, Carla. O importante é que agora estamos tentando fazer as coisas direito. Enquanto isso, Roberto enfrentava seus próprios desafios. Após longas deliberações com os advogados e as autoridades, chegou-se a um acordo. Roberto teria que pagar uma multa substancial e enfrentar uma sentença de serviço comunitário, mas evitaria a prisão devido à sua cooperação e aos esforços da Fundação. Na noite anterior ao anúncio público do acordo, Roberto reuniu André e Carla em seu escritório. Quero que saibam, começou, sua voz carregada de emoção, que estou incrivelmente orgulhoso de como lidaram com tudo isso, André. Você demonstrou ser um líder muito melhor do que eu jamais fui. E Carla, sua força e compaixão me surpreendem a cada dia. Carla sentiu um nó se formar em sua garganta. Tio Roberto, Mas Roberto levantou uma mão, interrompendo-a suavemente. Deixe-me terminar, por favor. Tomei uma decisão. Vou renunciar como CEO da empresa e presidente da fundação. André e Carla o olharam surpresos. Pai, você não precisa fazer isso, disse André. Roberto sorriu tristemente. Sim, filho, preciso. É hora de eu dar um passo para o lado e deixar que a nova geração assuma as rédeas. André, quero que você assuma a empresa. E Carla, gostaria que você liderasse a Fundação Elisa. O silêncio que se seguiu foi profundo. Finalmente, Carla falou, sua voz mal um sussurro. Você tem certeza? Depois de tudo o que eu fiz, Roberto se aproximou dela, pegando suas mãos entre as suas. Justamente por isso, Carla. Você experimentou na pele o que é lutar, o que é sentir rancor, mas também demonstrou uma capacidade incrível de perdoar e de querer fazer o bem. Não posso pensar em ninguém melhor para liderar a fundação. André assentiu, colocando uma mão no ombro de Carla. Concordo. Você demonstrou uma força e uma compaixão incríveis, Carla. A fundação estará em excelentes mãos com você à frente. Carla olhou para os dois homens, sobrecarregada pela confiança que estavam depositando nela. Eu não sei o que dizer. Obrigada, prometo que darei o melhor de mim. Naquela noite, enquanto os três compartilhavam um jantar tranquilo, sentiram que, finalmente, estavam encerrando um capítulo doloroso de suas vidas e abrindo um novo, cheio de possibilidades e esperança. Os meses seguintes foram um turbilhão de mudanças e desafios para a família Almeida.
A transição na direção da empresa e da fundação não foi isenta de dificuldades, mas André e Carla enfrentaram cada obstáculo com determinação e trabalho em equipe. Roberto, fiel à sua palavra, se retirou da vida pública e se dedicou a cumprir sua sentença de serviço comunitário. Para surpresa de muitos, incluindo ele mesmo, encontrou uma profunda satisfação no trabalho direto com as comunidades necessitadas. Uma manhã ensolarada, quase um ano após a revelação que havia mudado suas vidas, os três se reuniram no jardim da mansão, Almeida, para um café da manhã em família. "Tenho novidades", anunciou Carla, um sorriso iluminando seu rosto. "A Fundação Elisa acaba de ser indicada para o Prêmio Nacional de Filantropia." André a abraçou com entusiasmo, enquanto Roberto sorria com orgulho. "Isso é maravilhoso, Carla. Você merece. Fez um trabalho incrível." "Não teria conseguido sem o apoio de vocês dois", respondeu Carla, sua voz carregada de emoção. "E sem o legado que você construiu, tio Roberto." Roberto negou com a cabeça. "O legado está sendo construído por vocês agora. Eu só dei as ferramentas." André, que estivera inusualmente calado, finalmente falou. "Eu também tenho novidades", disse, um brilho de emoção em seus olhos. "Tenho saído com alguém e é sério." Carla e Roberto o olharam surpresos. "Sério? Quem é?" perguntou Carla, genuinamente feliz pelo primo. "O nome dela é Luciana", respondeu André. "Ela é uma das beneficiárias da fundação. Tem uma pequena empresa de comércio justo que apoiamos no ano passado." Roberto sorriu, reconhecendo a mudança em seu filho. "Fico feliz por você, André. Você parece feliz." "Eu estou, pai", respondeu André. "Pela primeira vez em muito tempo, realmente estou." Enquanto continuavam seu café da manhã, compartilhando histórias e risadas, Gabriel Soares apareceu na entrada do jardim, câmera em mãos. "Espero não estar interrompendo", disse o jornalista, um sorriso amigável em seu rosto. Roberto se levantou para cumprimentá-lo. "De forma alguma, Gabriel. O que o traz aqui?" Gabriel ergueu sua câmera. "Estou trabalhando em um documentário sobre segundas chances e redenção, e não consigo pensar em uma história melhor que a de vocês." Os três Almeida se entreolharam, uma conversa silenciosa passando entre eles. Finalmente, Carla falou. "Sabe, Gabriel, há um ano, a ideia de expor ainda mais nossa vida teria me aterrorizado. Mas agora acredito que nossa história possa ajudar outros a entender que nunca é tarde para fazer a coisa certa." André assentiu, pegando a mão de sua prima. "Concordo. Se nossa experiência puder inspirar outros a serem honestos, a enfrentar seus erros e tentar corrigi-los, então vale a pena compartilhá-la." Roberto olhou para seus filhos com orgulho. "Vocês dois nunca deixam de me surpreender, Gabriel. Será uma honra fazer parte do seu documentário." Enquanto Gabriel começava a preparar seu equipamento, os três Almeida permaneceram unidos, suas mãos entrelaçadas. Eles haviam passado por tempestades que teriam destruído famílias menos resilientes, mas ali estavam, mais fortes e unidos do que nunca. "Sabem", disse Roberto suavemente, olhando para André e Carla, "cometi muitos erros na minha vida, mas vocês são o melhor que já fiz. Estou tão orgulhoso de quem vocês se tornaram." Carla sentiu os olhos se encherem de lágrimas. "Nós te amamos, tio Roberto. Apesar de tudo, sempre amaremos." André assentiu, abraçando seu pai e sua prima. "Somos uma família, com todas as nossas imperfeições e complicações, mas uma família no final das contas." Enquanto o sol brilhava sobre eles, iluminando seus rostos sorridentes, os Almeida se prepararam para compartilhar sua história mais uma vez. Mas desta vez, não era uma história de enganos e vingança, mas uma de perdão, redenção e o poder transformador do amor familiar. Gabriel, observando a cena através de sua lente, sorriu para si mesmo. Ele viera buscando uma história de escândalo e queda, mas o que encontrara era algo muito mais poderoso. Uma história de renascimento e esperança. Enquanto a câmera começava a rodar, capturando os rostos serenos e determinados dos Almeida,
Ficava claro que sua jornada estava apenas começando, e desta vez estavam fazendo isso juntos com honestidade, compaixão e um propósito compartilhado. Naquele momento, sob o cálido sol da manhã, rodeados pelas flores do jardim que Elisa tanto amava, os Almeida perceberam que haviam pago o preço do perdão e que esse preço, embora alto, havia valido cada centavo. Nos meses que se seguiram, a história dos Almeida continuou a inspirar e provocar reflexões em todo o país. O documentário de Gabriel Soares, intitulado O Preço da Redenção, estreou em um festival de cinema renomado e rapidamente ganhou aclamação da crítica e do público. A Fundação Elisa, sob a liderança de Carla, expandiu suas operações para outras regiões do país, levando esperança e oportunidades para comunidades que há muito tempo haviam sido esquecidas. O projeto de empoderamento feminino que ela havia proposto se tornou o carro-chefe da Fundação, transformando vidas e inspirando outras organizações a seguirem seu exemplo. André, por sua vez, revolucionou a forma como a empresa Almeida fazia negócios. Ele implementou políticas de transparência sem precedentes e focou em investimentos sustentáveis e socialmente responsáveis. Sua relação com Luciana floresceu e os dois se tornaram um casal conhecido por seu trabalho conjunto em projetos de impacto social. Roberto, cumprindo sua sentença de serviço comunitário, descobriu uma nova vocação. Ele começou a dar palestras em universidades e centros de reabilitação, compartilhando sua história e incentivando outros a enfrentarem seus erros e buscarem a redenção. Sua honestidade crua e vulnerabilidade tocaram muitos corações, e ele se tornou um porta-voz improvável, mas poderoso, para a ética nos negócios e a importância da integridade pessoal. Um dia, quase 2 anos após a revelação que mudou suas vidas, a família Almeida se reuniu novamente no jardim da mansão. Desta vez, não estavam sozinhos. Dezenas de beneficiários da Fundação Elisa, funcionários da empresa e até mesmo Gabriel Soares estavam presentes para uma celebração especial. Carla subiu em um pequeno palco improvisado, seu rosto radiante de orgulho e emoção. "Bem-vindos todos vocês", começou ela. "Estamos aqui hoje não apenas para celebrar as conquistas da Fundação Elisa ou o sucesso da empresa Almeida. Estamos aqui para celebrar algo muito mais precioso: a possibilidade de mudança, de redenção e o poder do perdão." Ela fez uma pausa, seus olhos encontrando os de Roberto e André na multidão. Há 2 anos, nossa família estava à beira do colapso. Mentiras, ressentimentos e segredos ameaçavam destruir tudo o que tínhamos. Mas através da honestidade, do amor e de muito trabalho duro, não apenas salvamos nossa família, mas encontramos um propósito maior. André se juntou a ela no palco, segurando a mão de Luciana. "O que aprendemos", ele continuou, "é que nossas falhas não nos definem, são nossas escolhas, especialmente as que fazemos depois de cometer erros que realmente importam." Roberto, visivelmente emocionado, foi o último a subir ao palco. "Quando olho para todos vocês", disse ele, sua voz trêmula, "vejo o verdadeiro legado de Elisa. Não é a empresa que construí roubando sua ideia, mas as vidas que estamos mudando em seu nome. Minha irmã sempre acreditou no poder de ajudar os outros, e através de vocês, seu sonho finalmente está se realizando." Enquanto a plateia aplaudia, Gabriel Soares capturava o momento com sua câmera. Ele sabia que estava testemunhando algo raro e precioso, uma família que não apenas sobreviveu a uma crise, mas emergiu dela mais forte e mais comprometida com o bem comum. Naquela noite, após a celebração, Roberto, André e Carla se reuniram mais uma vez no escritório. O ambiente estava cheio de uma paz que há muito tempo não sentiam, vocês sabem, disse Roberto, olhando pela janela para o jardim iluminado. "Por anos eu pensei que meu maior legado seria a empresa que construí, mas agora vejo que meu verdadeiro legado são vocês dois e o bem que estão fazendo no mundo." Carla sorriu, lágrimas de felicidade em seus olhos, e o seu exemplo, tio Roberto.
Sua coragem de enfrentar seus erros e buscar a redenção nos inspirou a todos. André assentiu, colocando uma mão no ombro de seu pai. Somos o que somos hoje por causa das escolhas que todos nós fizemos, as boas e as ruins. Os três ficaram em silêncio por um momento, refletindo sobre a jornada que os trouxe até ali. Finalmente, Roberto falou novamente. Sabe, às vezes me pergunto o que Elisa pensaria de tudo isso. Se ela nos perdoaria, eu acho que ela ficaria orgulhosa, disse Carla suavemente. Não do que aconteceu no passado, mas do que fizemos com esse passado, de como transformamos a dor em algo positivo. André concordou. A Fundação Elisa está realizando o sonho dela de fazer a diferença, e estamos fazendo isso como uma família, exatamente como ela sempre quis. Enquanto a noite avançava, os três permaneceram juntos, compartilhando memórias, rindo de velhas histórias e fazendo planos para o futuro. Eles sabiam que o caminho à frente ainda teria desafios, mas também sabiam que juntos poderiam enfrentar qualquer coisa. Lá fora, as estrelas brilhavam sobre a cidade, testemunhas silenciosas de uma família que havia aprendido a dura lição de que a verdadeira riqueza não está no dinheiro ou no poder, mas no amor, na honestidade e na capacidade de fazer a diferença na vida dos outros. E assim, a história dos Almeida continuou, não mais como um conto de ganância e traição, mas como um testemunho do poder do arrependimento, do perdão e da redenção. Uma história que continuaria a inspirar outros por muitos anos vindouros.